Sejam muito bem-vindos a mais um Medicalcast, nosso podcast sobre novidades na área de saúde, medicina e bem-estar. E queria agradecer, inclusive, o apoio de Profilo para realizar esse projeto que eu sonhava há tanto tempo e que agora conseguiu sair da gaveta, finalmente. Eu sou Thales Bretas, médico dermatologista, e tô aqui para trazer para vocês sempre o que há de mais novo em saúde no Brasil e no mundo. Antes da gente começar, eu preciso sempre reforçar aqui para vocês que isso é um podcast informativo. Ele não tem a finalidade de uma consulta e não substitui um diagnóstico e um tratamento correto. Se você tem alguma questão, procure um médico para tratar o seu caso individualmente. A primeira notícia de hoje é que um smartwatch pode ajudar no diagnóstico precoce da síndrome de Parkinson. A BBC de Londres destacou um estudo publicado agora na revista Nature que diz que uma semana de observação dos movimentos através de um daqueles smartwatches, que são aqueles relógios inteligentes com múltiplas funções e conectividade com celular, pode adiantar um diagnóstico de síndrome de Parkinson em até 7 anos. O Parkinson é caracterizado por movimentos involuntários, tremores, lentidão e rigidez muscular. O monitoramento que esses relógios fazem dos movimentos dos seus usuários pode servir como um alerta para o diagnóstico precoce da doença. E isso pode ser benéfico com o desenvolvimento de medicamentos que retardem a progressão do Parkinson, já que esse é um mal que ainda não tem cura. A segunda notícia de hoje é uma nova posição com relação do aspartame e câncer. A revista Lancet soltou uma publicação agora, no dia 14 de julho, classificando o aspartame como uma substância potencialmente cancerígena. Para quem não sabe, o aspartame é um adoçante muito usado mundialmente e presente em alimentos adoçados sem açúcar, como refrigerantes diets, doces zero açúcar e muitos outros. Mas o que significa essa classificação como potencialmente cancerígena? Esse risco é grande ou é só uma hipótese? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, classifica as substâncias em 4 grupos. O grupo 1, certamente cancerígena, em que já foi comprovada uma relação direta entre a substância e o desenvolvimento do câncer, como é o caso de cigarro, sol, álcool e radiação. O grupo 2A é o grupo dos provavelmente cancerígenas, em que estudos mostram uma relação em animais ou humanos, mas mais evidências são necessárias para reafirmar essa relação direta. Nessa categoria estão, por exemplo, frituras, carne vermelha, trabalho noturno e o inseticida DDT. O grupo 2B é o grupo das substâncias possivelmente cancerígenas, que é o grupo em que se encontra o aspartame, por exemplo, em que tem poucos estudos que conseguem mostrar essa relação direta. Nesse grupo, que foi colocado agora o aspartame, estão outras substâncias também, como diesel, aloe vera, talco usado no bumbum e até picles asiático. O último grupo é o grupo 3, que não tem relação comprovada de associação com câncer. E é o caso, por exemplo, de café, paracetamol, mercúrio e petróleo. É importante ressaltar que o alarde com relação a esse consumo pode ser excessivo e que também o consumo maior de açúcar, por outro lado, pode ser tão ou até mais prejudicial à saúde. Por exemplo, foi estabelecida uma segurança de que o consumo de até 12 latas de bebidas dietéticas por dia pode ser uma dosagem segura sem associação a maiores riscos de câncer. Mais de 90 agências de controle no mundo todo assumem essa dose como segura e sem maiores riscos. Agora, tem um grupo de pessoas que não pode consumir nenhum nível de aspartame, que são aqueles que têm fenilcetonúria, uma doença detectada no teste do pezinho ao nascimento. E esse grupo não deve consumir nenhum nível de aspartame na vida. Um novo medicamento, aprovado pela Anvisa agora aqui no Brasil, no dia 19 de junho, pode ajudar a diminuir os riscos de infarto e AVC em pessoas susceptíveis. Isso porque esse medicamento, que é uma injeção, pode ser usada 2 vezes por ano
e promete reduzir em mais da metade os níveis sanguíneos do LDL, que é o colesterol ruim, responsável por entupir os vasos sanguíneos e interromper o fluxo de sangue a órgãos vitais, como o coração, no caso do infarto, ou o cérebro, no caso do AVE, que é o acidente vascular encefálico. O remédio se chama inclisiran, é da farmacêutica Novartis e bloqueia temporariamente enzimas que degradam os receptores de colesterol nas células. Como esses receptores são importantes para retirar o colesterol da circulação, o bloqueio dessas enzimas que degradariam esses receptores faz com que os receptores permaneçam e consigam retirar o LDL do sangue, evitando a formação de trombos de colesterol e os eventos isquêmicos que esses trombos causam, como o infarto e o AVE. A inclisiran deve chegar nas farmácias brasileiras nos próximos dias, mas infelizmente ainda não tem uma data de previsão para a incorporação ao SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Estudo mostra que células-tronco contribuem para o cabelo ficar branco. Um novo estudo publicado por cientistas da NYU, que é a Universidade de Nova York, no final agora de abril, mostrou pela primeira vez como a ação de células-tronco que ficam presas no folículo capilar pode estar relacionada ao surgimento de cabelos brancos. Os pesquisadores verificaram que alguns tipos de células-tronco melanocíticas, que são aquelas responsáveis pela produção de melanina e dão cor à nossa pele e ao nosso cabelo, têm uma capacidade única de se locomover entre as camadas de células da pele e folículo piloso, mas que ficam presas em uma região específica com o passar do tempo. As células-tronco, presentes no bulbo capilar, de onde surge o pelo, perdem essa mobilidade e a capacidade de se diferenciar em melanócitos e conferir pigmento ao fio. A descoberta da origem dos fios brancos pode ajudar no futuro a encontrar formas de impedir esse envelhecimento das células-tronco e ainda fornecer dados importantes com relação ao melanoma, que é o câncer dos melanócitos, considerado uma das formas mais agressivas de câncer de pele. Essa notícia é boa porque, além dela esclarecer os caminhos dos fios brancos, ela permite a gente conhecer um pouco mais sobre os melanócitos, que são as células relacionadas ao câncer mais agressivo dos tipos de câncer de pele. Foram divulgados os 6 melhores alimentos para o cérebro. A psiquiatra nutricional Uma Nardu, professora da Universidade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, afirma que existem alimentos que podem melhorar o humor, aguçar a memória e ajudar o cérebro a funcionar com mais eficiência. Dentre esses alimentos, destacamos 6 que não podem faltar na nossa dieta. O primeiro grupo são as especiarias. As especiarias são conhecidas por suas propriedades antioxidantes. A curcumina, o ingrediente ativo da cúrcuma, pode diminuir a ansiedade e alterar a química do cérebro, protegendo o hipocampo, que é uma área específica relacionada à memória, por exemplo, e muito afetada no Alzheimer. E o açafrão, que é uma outra especiaria que colore também a comida de amarelo, mostrou efeitos positivos sobre o transtorno depressivo grave. O segundo grupo de alimentos benéficos são os alimentos fermentados, ou seja, alimentos tipo leite ou vegetais com presença de micro-organismos vivos, como um iogurte natural com culturas ativas, tipo kefir, chucrute, kimchi e kombucha. Esses alimentos têm em comum fontes de bactérias vivas que podem melhorar a função intestinal e diminuir a ansiedade, por exemplo. O terceiro grupo desses 6 alimentos são as oleaginosas com as nozes. As nozes e castanhas têm gorduras e óleos saudáveis que o nosso cérebro precisa para funcionar bem, juntamente com vitaminas e minerais essenciais como selênio. O quarto grupo de alimentos, essa vocês vão gostar, é chocolate. O chocolate amargo tem antioxidantes e é fonte de ferro, essencial para formar o revestimento que protege os neurônios e controla a síntese de substâncias químicas que influenciam no humor. Uma pesquisa de 2019 com mais de 13 mil adultos mostrou que quem consome chocolate amargo regularmente tem até 70% menos chance de desenvolver depressão. O quinto alimento benéfico para o cérebro é o abacate.
O abacate é uma fonte importante de magnésio, que é essencial para o bom funcionamento das células nervosas. Estudos mostram que pessoas que consomem entre 125 e 300 miligramas de magnésio por dia têm uma recuperação mais rápida de transtornos depressivos. O sexto grupo de alimentos benéficos para o cérebro são os vegetais de folha verde escura. Esses vegetais, tipo couve, espinafre, acelga e folhas dente de leão, contêm vitamina E, carotenoides e flavonoides, nutrientes que protegem contra a demência e o declínio cognitivo. São também uma importante fonte de folato, que é uma forma natural da vitamina B9, importante na formação de glóbulos vermelhos, mas também essencial na produção de neurotransmissores. E por isso, a deficiência de folato pode ser a base de algumas das doenças neurológicas. E eu todo dia já garanto isso no café da manhã. Amasso um abacate, jogo castanha, nozes ali, um iogurtinho fermentado, tomo um shot de cúrcuma com suco verde, por exemplo, de couve, e arremato com um cafezinho com chocolate amargo para começar o dia já garantindo meus alimentos benéficos para o meu cérebro e que me permitem descacetar pelo resto do dia. Então, gente, chegamos a mais um final do Medical Cast. Eu queria agradecer, como sempre, a Profilo, que me ajudou a realizar esse projeto. Agradecer a vocês que estão nos ouvindo aí e pedir para vocês curtirem, compartilharem com os amigos, escrever sugestões no nosso site, nas nossas redes sociais, que eu quero trazer cada vez mais coisas que vocês queiram ouvir aqui e atualizações importantes, porque cuidar da saúde é coisa séria e precisa estar sempre atualizado, né, gente? Então curta, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais, em todas as plataformas e acompanhe aqui, porque em breve vem um próximo episódio de Medical Cast.